Vamos elevar nossos pensamentos a Cristo agora, pois só Ele é digno de honra, exaltação. Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus, muito obrigado, Senhor Jesus, por esse tempo, Jesus. Muito obrigado por esse momento, Senhor Jesus, que o Senhor proporcionou para nós, Senhor Jesus. O Seu nome tem que ser exaltado, elevado sobre todos os nomes, Senhor Jesus. Há uma esperança no nosso coração que é Te ver, Jesus, que é poder olhar nos Seus olhos, Senhor Jesus. Pai, é um anseio na nossa mente, na nossa alma, Jesus amado, que é Te conhecer, Senhor Jesus. Nós queremos se aproximar de Ti, Jesus, dia após dia, Senhor. Há um anseio no nosso coração, há um anseio no coração do homem, Jesus. É conhecer o Criador. Jesus, é um anseio do nosso coração, Senhor. É Te conhecer, Jesus, pois o Teu nome está acima de todos os nomes. Não existe ninguém semelhante a Ti, Jesus. O Senhor é santo, puro e verdadeiro, Senhor. Estás acima de todos. Tu és o mais importante. Não há ninguém além de Ti que se assente no trono. Sinto que vou alcançar-Te, ó Deus. Meu sonho é Te ver tão perto. Mostra-me o que eu tenho sonhado, e o que eu sonho é estar na terra e ver o Filho reinando pra sempre, soberano com Pai sobre todos. Ver Teu povo adorando o Cordeiro, Tua glória brilhando como o sol, Tua igreja cantando que é santo, Tua beleza enchendo o lugar, Teu amor vindo em forma de cor, e os perdidos rendidos no altar. Essa é a nossa santa esperança, Jesus. É o que nós ansiamos, Senhor. É o que nós ansiamos. Esse é o anseio da nossa alma, Jesus. Sinto que vou alcançar-Te, ó Deus. Meu sonho é Te ver tão perto. Mostra-me o que eu tenho sonhado, e o que eu sonho é estar na terra e ver o Filho reinando pra sempre, soberano com Pai sobre todos. Ver Teu povo adorando o Cordeiro, Tua glória brilhando como o sol, Tua igreja cantando que é santo, Tua beleza enchendo o lugar,
teu amor vindo em forma de cura, e os perdidos rendidos no altar. Essa é a nossa santa esperança. Ver o Filho reinando pra sempre, soberano com Pai sobre todos. Ver teu povo adorando o Cordeiro, tua glória brilhando como o sol, tua igreja cantando que é santo, tua beleza enchendo o lugar, teu amor vindo em forma de cura, e os perdidos rendidos no altar. Jesus, eu me achego a ti, confiando em teu amor. Tua graça é pra mim suficiente. Me ensina a viver para o teu louvor, na fraqueza do meu ser, aperfeiçoa o teu poder. Eu me achego a ti, confiando em teu amor. Tua graça é pra mim suficiente. Me ensina a viver para o teu louvor, na fraqueza do meu ser, aperfeiçoa o teu poder. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Insondáveis são seus caminhos, inescrutáveis são seus juízos. Insondáveis são seus caminhos, inescrutáveis são seus juízos. Eu me achego a ti, confiando em teu amor.
Tua graça é pra mim suficiente. Me ensina a viver para o teu louvor. Na fraqueza do meu ser, aperfeiçoa o teu poder. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Esse é o tempo. Eu me rendo, eu me rendo. Me ensina a viver para o teu louvor. Na fraqueza do meu ser, aperfeiçoa o teu poder. Eu me achego a ti, confiando em teu amor. Tua graça é pra mim suficiente. Me ensina a viver para o teu louvor. Na fraqueza do meu ser, aperfeiçoa o teu poder. Que haja entendimento. Nós se rendemos a ti, Senhor, pois só o Senhor é digno. Só o Senhor é digno de todo louvor. Só o Senhor é digno. Oh, oh. Só o Senhor é digno de todo louvor. Senhor, só o Senhor é digno, oh, de todo louvor.
meu Senhor, dar-te louvor, pois digno é de receber meu melhor, de receber meu melhor. Vim, meu Senhor, dar-te louvor, pois digno é de receber meu melhor, de receber meu melhor. Não te darei algo que não me custe, não te darei algo sem valor, não te darei algo que não me custe, não te darei algo sem valor. Sim, Jesus. A ti toda honra e toda glória, a ti toda honra e toda glória, Jesus. Vem, meu Senhor, dar-te louvor, pois digno és de receber meu melhor, de receber meu melhor. Vim, meu Senhor, dar-te louvor, pois digno é de receber meu melhor, de receber meu melhor. Oh, oh. Não te darei algo que não me custe, não te darei algo sem valor, não te darei algo que não me custe, não te darei algo sem valor. Sacrifício vivo, santo e agradável, sacrifício vivo sou, sacrifício vivo, santo e agradável, sacrifício vivo sou. Jesus, yeah. Que a minha vida seja canção, que a minha vida seja canção a ti. Que a minha vida seja canção, que a minha vida seja canção a ti. Meu pensar, falar, meu sentir, agir. Que a minha vida
vida seja canção, que a minha vida seja canção. A ti eu me dou por inteiro, pra te ter por completo. Minha vida é um sacrifício vivo. Eu me dou por inteiro, pra te ter por completo. Minha vida é um sacrifício vivo. Eu me dou por inteiro, pra te ter por completo. Minha vida é um sacrifício vivo. Eu me dou por inteiro, pra te ter por completo. Minha vida é um sacrifício vivo. Eu me dou por inteiro, pra te ter por completo. Minha vida é um sacrifício vivo. Eu me dou por inteiro, pra te ter por completo. Minha vida é um sacrifício vivo. Eu me dou por inteiro, pra te ter por completo. Minha vida é um sacrifício vivo. Eu me dou por inteiro, pra te ter por completo. Minha vida é um sacrifício vivo. Eu me dou por inteiro, pra te ter por completo. Minha vida é um sacrifício vivo. Eu me dou por inteiro, pra te ter por completo. Minha vida é um sacrifício vivo. Jesus, nós se damos para te ter, Jesus. Nós se doamos para te ter, Jesus. Jesus, você é a nossa maior recompensa. Jesus, Jesus, só queremos te ter, Jesus, Jesus, Jesus. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-nos aqui, Jesus, Jesus. Eis-nos aqui, Jesus. Boa noite, irmãos. Espero que vocês estejam bem. Hoje é o último dia da série sobre princípio de honra. Eu estou com essa responsabilidade de
fechar esse assunto tão importante que a gente vem falando. Eu acredito que já perto de um mês, quase 2 meses assim. E eu já quero, antes de começar a falar, eu quero honrar todos os meus amigos e irmãos que passaram aqui. O último foi o Tiago, e dentro de todos os outros que falaram, Rafael, Gustavo, enfim, se eu fosse citar todos aqui talvez eu esqueceria, mas eu, inclusive, enquanto meditava em assuntos para complementar aquilo que eu vou falar, eu até parei para pensar de que a obra de lembrar aquilo que foi dito por todos aqui talvez seja a função mais sublime que eu possa fazer. É bem verdade que como cada um teve a incumbência de falar um pouco sobre esse assunto, naturalmente cada um quer abordar algo diferente que venha complementar o assunto, mas eu estava pensando na importância de relembrar um pouco do que cada um falou. É claro que provavelmente eu fale algumas coisas que talvez alguém ainda não abordou, mas eu consigo ver na Bíblia, inclusive, de que Deus ele gosta de ser lembrado. Então quero que você também pense que tudo que foi abordado sobre o princípio de honra, talvez a gente vai ver algumas pinceladas de algumas coisas aqui, e o meu coração descansa também em só ser responsivo a tudo aquilo que já foi falado. Então nós estamos falando sobre o princípio de honra. Eu sei que isso foi uma das coisas que mais foram de introdutórias nas mensagens, acerca do significado da palavra honra. Alguns leram aqui o que o dicionário diz, alguns expressaram por alguns exemplos, mas eu quero introduzir essa minha palavra com o aspecto de que a honra basicamente ela é a valorização de alguém ou de algo específico, alguém que zela pelo seu valor, alguém que tem um valor estimável, um valor específico. E quando eu olho toda a narrativa bíblica, quando eu consigo enxergar o plano de Deus sendo desenrolado aqui na palavra, eu consigo ver que o princípio de honra, essa ação de valorizar alguém que deve ser valorizado, honrado, eu não consigo deixar de olhar para o Criador de toda essa narrativa, o nosso próprio Deus. Se eu não me engano, o Fabiano, já alguns domingos atrás, disse que a Bíblia por completa, ela surge de um princípio de honra. Então o princípio de honra, essa narrativa de honra, ela não é algo isolada, mas a própria discussão bíblica, o discorrer do plano de Deus, ele parte de uma cultura de honra. Eu lembro que o Fabiano falou muito sobre isso, e quando eu paro para olhar para a Bíblia em específico, quando eu tento ver alguns exemplos, não tem como eu não olhar para o próprio Criador, que se nós estamos falando de que honra é algo estimável, alguém que é digno de receber essa valorização, nosso Criador, o nosso Deus, Criador de todas as coisas, que criou inclusive nós como parte do seu plano, ele é digno de ser honrado. Então eu queria partir dentro daquilo que eu vou esboçar aqui, falando dessa primícia de que em toda a narrativa bíblica existe um Criador, inclusive dessa narrativa, dessa literatura, a qual nós chamamos Deus, a qual nós vemos que é o Criador de tudo. E não só olhando para aqueles que foram os protagonistas de todo o desenrolar do plano de Deus, quando nós olhamos, por exemplo, para Noé, para Abraão, para Moisés, para Davi, são homens que nós sabemos que são parte do desenvolvimento da narrativa bíblica, do desenvolvimento do plano de Deus. E eu não consigo enxergar somente que esses homens partiram da suposição de honrar a Deus. É claro que se nós fôssemos olhar texto a texto, nós vamos ver várias referências ao qual esses homens temiam, e o próprio temor já é um pressuposto de honra, mas várias palavras de que eles honravam, anelavam pelo Criador, porque eles reconheciam a grandeza desse Criador que estavam inclusive sobre eles. Mas eu queria trabalhar com um dos exemplos mais sublimes da honra, e eu acredito que esse é o modelo padrão a qual nós devemos seguir, que é o princípio de honra que o filho vem a ter com o pai. Então quando eu paro para olhar
a narrativa bíblica, além de todos esses protagonistas, como eu acabei de citar aqui, que compõem a história, a narrativa do plano de Deus, eu consigo ver que o exemplo mais sublime de submissão é o filho em sua missão, no cumprimento da sua missão. Quando eu olho para a figura de Jesus, eu sei que ele estava no céu com o Pai no início de todas as coisas, quando o Pai começou a criar todas as coisas, quando o Pai começou a estabelecer ordem em todas as coisas, mas nós sabemos que o Filho foi incumbido de uma missão, e essa missão está atrelada à vida dele na terra, na sua primeira vinda. E eu acredito que a postura do Cristo em devolver honra ao Pai em todos os momentos, como parte dessa missão na terra, na sua primeira vinda, é um dos exemplos mais sublimes que nós precisamos pegar para nós. Então eu quero que nós agora começamos a olhar para alguns textos da palavra, vendo essa postura de honra do filho com o pai. E antes, inclusive, de nós entrarmos no primeiro texto, eu queria que nós entendêssemos que a missão de Jesus, ela parte de um pressuposto ministerial. Então Jesus, de fato, ele vem desenvolver um ministério, e a palavra ministério, ela está atrelado ao trabalho, ao serviço. Então é bem verdade que quando nós falamos no serviço de Jesus, nós sempre nos remetemos que ele tem a natureza, possui a natureza divina. Mas eu quero chamar a nossa atenção aqui, que no seu trabalho, no desenvolvimento da sua missão, a sua natureza humana também foi levada em muita consideração. Então parte dessa ideia que eu quero desenvolver com vocês. Não é pelo fato de que Jesus, na sua missão, por ter a sua natureza divina, que ele honrou o Pai. Não é somente por isso, mas Jesus, pela sua parte humana, também devolveu honra ao Pai, porque ele sabia do porquê que ele estava sendo enviado. Ele tinha a noção plena de que existe alguém mais sublime, mais alto do que ele, que foi quem o enviou para essa missão. E é parte desse pensamento que a gente vai começar a desenvolver a partir do primeiro texto. Então eu queria que você abrisse comigo João capítulo 14, nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 11. Então Evangelho de João 14, 9 e 11, do 9 ao 11, perdão. Jesus respondeu: você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando sua obra. Versículo 11: creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Eu disse até o versículo 11, mas a gente vai prosseguir até o 14, que eu quero falar um detalhe específico no versículo 13. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, e que o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então nós conhecemos essa passagem, é muito famosa essa passagem acerca do questionamento que Felipe faz à figura do Cristo, pedindo para que o Filho mostrasse o Pai. E o cerne do que eu quero esboçar aqui com vocês agora é que o próprio Cristo estava indagando na sua resposta a Felipe, dizendo: Felipe, você não entende o que eu estou dizendo, porque se você entendesse, você conseguiria ver o Pai em mim. Então eu quero usar essa parte das Escrituras para dizer que a missão de Jesus, ela estava envolvida nesse comprometimento em tudo relembrar o Pai. Então Jesus, nesse momento, acerca do seu ministério, poderia estar interessado em que seu nome fosse evidenciado, separando-o do nome do Pai, que é o dono da missão, o dono daquele que o enviou para a sua missão. Mas não, Jesus, em tudo que fazia, estava comprometido em honrar o dono da missão, e o dono da missão é o seu próprio Pai. Então essa mensagem de fato evidencia para nós que ele estava comprometido, assim como ele na sua resposta
resposta indaga Felipe dizendo: Felipe, na verdade você deveria estar vendo o Pai enquanto eu falo. É isso que ele estava querendo dizer. Eu não faço nada do que o Pai não faz. Eu não estou trabalhando separado do Pai. Então você não está vendo o Pai fisicamente, mas você pode me ver, porque o meu trabalho remete ao Pai. A minha missão, na verdade, é a missão do Pai. Então, essa primeira passagem que a gente acabou de ler é uma síntese de que o princípio de honra na missão do Filho estava embutida no seu entendimento do porquê que ele estava trabalhando, o porquê que ele estava atuando no seu ministério. Então, princípio de honra não é uma coisa isolada ou um aspecto específico da qual nós queremos tirar proveito, mas o reino de Deus, a narrativa bíblica, a construção do plano de Deus parte do pressuposto de honra, aonde não só todos aqueles que foram parte da construção do plano de Deus, mas o próprio Filho honra o Pai, porque ele reconhece que o Pai, o dono da criação, o dono e sustentador de todas as coisas, é digno de receber essa honra. Eu queria ler mais um texto com você, ainda no Evangelho de João, no capítulo 5. João, vamos voltar um pouquinho, João 5,19. João 5,19. Ainda com esse pressuposto de que a obra, a missão do Filho estava comprometida com apenas uma coisa: em render honra ao Pai, em lembrar o dono da missão. Vamos lá, João 5,19. Jesus lhes deu esta resposta: Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Essa também é uma passagem muito conhecida nossa a respeito do comprometimento do Filho em fazer somente aquilo que o Pai estava fazendo. Então não tem como nós não vermos o desejo do Filho, de Jesus, do Cristo enviado, em honrar o Pai no seu trabalho. Então eu consigo compreender que Jesus não estava preocupado em ter o seu nome evidenciado separado do Pai, ou seja, tirar, um proveito, exceto aquele proveito que a própria missão o amarrava, que era a glória do Pai. Então essa passagem do capítulo 5, ainda no Evangelho de João, reforça o nosso entendimento de que princípio de honra não é um texto isolado ou um aspecto isolado das Escrituras, mas o próprio reino de Deus, o desenvolvimento do plano de Deus, ele é amarrado no princípio de honra. Então o Filho, em tudo que faz, ele se compromete a honrar o Pai. Jesus não estava comprometido em fazer o seu nome conhecido separado do Pai, que é o dono da missão, mas Jesus só fazia o que via o Pai fazendo. Eu fico imaginando, isso é uma ilustração da minha mente, você vai entender. Eu fico imaginando, antes de Jesus vir à terra, na sua primeira vinda, um diálogo dele com o Pai. Eu fico tentando imaginar o Pai, transmitindo a missão para ele, e ele com um desejo de vir, para a terra, mas com essa intenção de devolver glória, de honrar o Pai. É lindo em ver que, além de Jesus ser participante no aspecto da criação com Deus, é lindo em ver e perceber que ele também estava comprometido em responder na sua missão tudo o que ele estava vendo quando ainda ele não estava na terra. Então Jesus estava comprometido em honrar o Pai. Por quê? Porque o princípio de honra está atrelado ao Criador, que é digno de ser valorizado por ser o dono e sustentador de todas as coisas. Então Jesus está comprometido em honrar o Pai. Jesus está comprometido com que o seu ministério, o seu trabalho, a sua missão testifique e sinalize o Pai. Nós vamos ler mais um texto. Agora a gente vai para Efésios, lá no capítulo 1. Efésios capítulo 1. Vamos ler o versículo 10.
Efésios 1, versículo 10. Antes da gente expressar o esboço dessa mensagem paulina que o apóstolo Paulo está fazendo à igreja em Éfeso, eu queria que nós imaginássemos juntos que ilustrando esse diálogo que eu disse aqui anteriormente, que antes de Jesus ser enviado à terra, eu consegui aqui imaginar ele conversando com o Pai, recebendo a missão do Pai, mas com o desejo de honrá-lo em tudo quando ele estivesse na terra. Eu consigo enxergar também que nessa relação aonde o enviado para a missão, por tanto desejarem, tanto honrar o dono da missão, que é o Pai, essa dinâmica de honra do filho ao Pai libera, graça específica para que essa relação seja uma relação responsiva. Em que sentido? Em que a honra ela é tão existente na relação entre pai e filho, que o pai também honra o filho. Isso parece ser inclusive um contraposto, porque se nós começamos a esboçar essa mensagem dizendo que Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas, é digno de ser honrado, porque Ele sustenta o universo na palma de suas mãos, seria na verdade incoerente dizer que o filho, que na verdade tem uma postura que não é a do pai, do Criador em específico, seria contraposto dizer que ele também deveria ser honrado. Mas essa relação de honra que o filho em tudo honra o pai, faz com que o pai também honre o filho. E é justamente isso que nós vamos entender aqui, o que Paulo está dizendo no versículo 10 do capítulo 1 de Efésios, que o pai depositou todas as coisas no filho. E por que isso? Porque o pai também, por compreender e estar seguro no princípio de honra que o filho devolve a ele, ele também honra o filho. Existem várias menções e passagens bíblicas que eu poderia ler com você para dizer o quanto Deus esboça essa honra ao filho também. Eu não vou ler esse texto, mas você pode ler depois aí na sua casa. Salmos 2 fala que o pai está falando ao filho: pede-me e darei as nações. Eu estava meditando um pouco nesse texto antes de vir para cá para falar essa mensagem, e eu estava pensando nesse aspecto de que como pode aquele que é o Criador de todas as coisas, sabe da honra devida a você, porque ele está nessa posição, mas ele confia tanto em que o filho vai devolver honra a ele, que ele também coloca sobre o filho um aspecto sublime. Então o Salmos 2 é um exemplo de que Deus também acaba honrando o filho, porque nessa dinâmica aonde o filho honra o pai também honra o filho, e não existe, ofensa nisso, porque o filho não quer tirar proveito disso, e o pai também está interessado com que o nome do filho seja elevado alto, como o contexto de Salmos 2 está dizendo, está falando das nações, porque à medida com que o nome do filho é levado alto entre as nações, o nome do Criador também é levado alto. Então eu queria que você pensasse que a relação de que o filho honra o pai em todos os momentos faz com que o pai fique seguro em também honrar o filho, e não tem problema com isso, porque ele tem certeza de que todas as ações do filho vai ser em resposta a honrar ele. Então vamos ler Efésios capítulo 1 versículo 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Eu gostaria de gastar a leitura desse contexto assim, bem amplo com vocês, mas esse também é uma passagem muito conhecida no nosso meio. Eu quero pedir para que você medite inteiramente nela, mas basicamente Paulo está apresentando, além do mistério de Cristo, né? A igreja também está falando das riquezas da glória, da herança dos santos no Senhor, enfim, muitas linguagens que expressa essa sublime grandeza do Pai, do Filho, do plano de Deus, do propósito de Deus. Mas o versículo 10 tem uma implicação muito grande na questão de que o Pai confia na honra de que o filho tem sobre ele, ao ponto dele dizer que todas as coisas
céus e terra serão convergidas em Cristo Jesus. Eu queria que a sua mente fosse elevada agora para pensar no aspecto de que se o pai não estivesse seguro na honra que o filho em todos os momentos presta a ele, eu queria que você pensasse que o pai ele não faria algo desse tipo. Paulo não expressaria esse mistério a qual Deus fará na dispensação dos tempos, que é o que? Todas as coisas irão convergir em Cristo Jesus, céus e terra. E por quê? Porque Cristo, mesmo nessa postura elevada que o Pai agora o está colocando em honra, continuará honrando o Pai. Então, mesmo nessa sublime postura, o Filho, o Cristo, continuará honrando o Pai em todos os momentos. E eu já quero abrir com você um texto em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 24, nós vamos ler, que é prova dessa menção que eu acabei de dizer, de que mesmo Deus concentrando a dispensação de todas as coisas, ou seja, a plenitude dos tempos está atrelada ao convergir de céus e terra no Cristo. Isso é alto, irmãos, isso é sublime, isso é um lugar elevado, mas Cristo mesmo estando nessa posição, porque o Pai está delegando todas as coisas nele e por ele, ele não vai desonrar ao Pai, pelo contrário. É essa postura que eu quero começar a trabalhar com você a partir da leitura desse versículo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 24. Paulo está falando da ressurreição dentre os mortos. Depois você também pode gastar um tempo entendendo esse contexto, para ficar mais claro para você. Versículo 24. Então virá o fim, quando ele, aqui esse ele é uma menção do Cristo, tá bom? Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Irmãos, este texto representa a postura contínua do Filho, no momento mais alto da história, quando todas as coisas já estiverem acontecendo no pico mais alto. A postura do Filho vai ser em honrar o Pai de novo. Por quê? Porque ele vai devolver todas as coisas ao Pai. Então é essa dinâmica que eu queria que nós construíssemos o nosso pensamento. O Filho honra o Pai, mas o Pai também honra o Filho, mas o Filho continua honrando o Pai. Por quê? Porque ele reconhece a postura de Criador do Deus Pai. Então o Filho, mesmo todas as coisas sendo convergidas nele, ele vai devolver todas as coisas para o Pai no fim dos tempos. Então esse aspecto deve nos fazer entender que princípio de honra parte, sabe, da dinâmica da relação bíblica. O Pai honra o Filho honra o Pai. E essa dinâmica não para, sabe, de acontecer, como se fosse uma resposta, ao mesmo tempo que em tudo o Filho quer com que o nome do Pai seja evidenciado, o Pai vai levantar o nome dele entre as nações, mas no fim dos tempos, ele também vai devolver tudo para o Pai, ou seja, a missão do Cristo nesse pico da história vai estar, sabe, cumprida, e ele vai devolver. É como se nós pudéssemos ilustrar nesse momento, ele dizendo: Pai, está aqui todo o trabalho, e ele está em suas mãos, porque você é dono disso tudo. Então, sabe, deve ficar claro para nós nesse momento de que falar sobre o princípio de honra é entender a dinâmica a qual a narrativa bíblica acontece. É bem verdade que nós trabalharmos esse tema de forma isolada, principalmente no aspecto pessoal, né? Quando nós falamos de honra no aspecto pessoal, nós somos facilmente inclinados a ter dificuldade na honra pessoal, mas eu acredito que como todos os nossos irmãos que vieram falando, ressaltaram esse ponto de que a honra, sabe, ela vem da narrativa bíblica, ou seja, todo o reino de Deus é construído por meio do princípio de honra. Eu acredito que isso deve nos ajudar, sabe, a interpretar essa série, sabe, como um convite de Deus de nos relacionarmos não só com esse aspecto da honra, mas nos relacionarmos com a dinâmica com a qual a relação
relação do plano de Deus é desenvolvida. E nós podemos dizer que isso é o princípio de honra. Então, lidar com honra pessoal, lidar com honra no aspecto relacional, não pode ser interpretado, sabe, de uma forma isolada, de que a honra precede da narrativa bíblica, senão nós vamos estar isolando o tema e nós vamos ter muita dificuldade de se relacionar com isso. Nós precisamos entender que, pressupondo da ideia de que honra foi destinada ao Deus Criador de todas as coisas, e isso está sendo passado a todos aqueles que fazem parte, sabe, da narrativa bíblica, inclusive nesse exemplo mais sublime que é o do Cristo. Nós precisamos entender que a intenção de Deus é com que nós, como parte, coparticipantes, sabe, do plano de Deus, também desfrutemos da nossa relação a partir do princípio de honra, aonde nós podemos honrar primeiramente ao Senhor e também ao próximo, considerando que essa relação de honrar o próximo é uma maneira também de honrar a Deus, sabe? Eu quero aqui relembrar uma das coisas que o Fabiano falou na sua ministração, de que em alguns momentos nós achamos que só algumas pessoas, principalmente pessoas que têm algum cargo específico, devem ser honradas, mas essa é uma visão equivocada. E ele disse uma coisa que mexeu muito comigo. Ele disse que todos nós somos dignos de ser honrados, e isso me fez, sabe, ficar raciocinando: por que eu sou digno de honra? Por que o meu irmão é digno de honra? E eu fui levado a entender que nós somos criação do Senhor, nós de fato temos o DNA do Criador do universo, e isso é o aspecto que nos ensina, sabe, esse ponto de que sim, todos nós somos dignos de ser honrados. É por isso que Paulo, inclusive no texto que o Fabiano leu, Paulo vai dizer da importância de nós honrarmos uns aos outros, de considerarmos o próximo superior a nós mesmos. Mas por que nós precisamos considerar alguém que aparentemente, diante do presente momento, não se tem uma evidência? Mas nós precisamos lembrar que o aspecto da criação, ou seja, nós somos criaturas e somos chamados filhos em Cristo Jesus, filhos de Deus, e isso faz com que nós precisamos honrar uns aos outros, seja de fato a pessoa que aparentemente não é digna de honra, mas se ela faz parte, sabe, dessa constituição, se ela faz parte dessa nova natureza a qual o coloca dentro da família de Deus, nós precisamos honrá-la. Nós precisamos, porque honrando ela nós honramos Deus. E o Fabiano falou isso também, que quando nós honramos essas pessoas, nós honramos a criação, e nós somos criação de Deus. Então sim, nós precisamos honrar uns aos outros. Eu queria agora dar uma curva falando no aspecto mais prático. Eu quis construir um pensamento de que até aqui precisamos entender que a honra não é um tema que nós abrimos a Bíblia e começamos a procurar versículos que fala de honra para dar base nisso que nós queremos falar, mas a Bíblia toda está envolvida em um desfecho de princípio de honra, onde o pai honra o filho honra o pai, todas essas coisas que eu já falei até aqui. Então a partir daqui eu quero fazer uma curva ajudando a nós pensarmos juntos em como nós precisamos e vamos fazer para honrar uns aos outros, entendendo inclusive quem nós somos diante de Deus. Eu já quero adiantar que um dos princípios básicos que eu consigo enxergar que nos impede de honrar uns aos outros é o fato de nós não sabermos quem nós somos diante do Senhor. Então, quando nós não sabemos, nós não temos as definições absolutas de Deus acerca de quem nós somos, nós nos sentimos inseguros e nós corremos o risco de nos fechar e ter uma imensa dificuldade de honrar ao próximo, porque isso aparentemente mexe com a nossa identidade. Então eu queria começar a esboçar agora esse tema com vocês. Nós vamos ler Filipenses 2, versículo 1 ao 7. Filipenses 2, do 1 ao 7. Queria que a síntese desse contexto ficasse
gravado assim na nossa mente de que se nós de fato não soubermos quem nós somos diante do Senhor, nós vamos ter muita dificuldade de honrar primeiramente a Deus, mas de uma forma direta ao próximo, e sabendo e entendendo que essa honra ao próximo é uma honra direta também a Deus, né? Eu não quero fazer uma divisão, que é como se nós devêssemos honrar a Deus e não honrar ao próximo, mas eu quero que nós pensemos juntos que honrar ao próximo também é honrar a Deus. Obrigado. Honrar ao próximo também é honrar a Deus, entendendo que nós somos criação dele, então nós precisamos honrar a criação, porque se nós honramos a criação, nós rendemos glória a ele. Vamos ler Filipenses 2, do 1 ao 7. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Até o versículo 7. Irmãos, esse é um texto muito rico, e eu quero começar esboçando um pouco da ideia de Paulo em mensurar essa passagem aos irmãos aqui filipenses, dizendo que a essência dessa comunicação do evangelho paulino aqui nesse momento é de fato fazer com que nós abandonemos a vaidade que infelizmente nos agarra e nos impede de praticar o princípio de honra. Paulo, no começo da menção, no versículo 2, está falando para que nós abandonemos a vaidade, para que nós possamos agir de forma humilde. Mas Caio, qual a relação que isso tem com o princípio de honra? Logo no versículo 7, que foi o último versículo que nós lemos, Paulo está trazendo o exemplo de Cristo, e na verdade está nos convidando a ter a mesma postura que ele fala: seja a atitude de vocês a mesma do Cristo, que sendo Deus, irmãos, vamos atentar a isso, o Cristo sendo Deus, lembra que eu falei no início da mensagem, que o Cristo também carrega em si a natureza divina, então o Cristo também é o Deus encarnado, e o que Paulo está querendo dizer aqui tenham vocês a mesma atitude do Cristo, que sendo Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo ao qual devia se apegar. E eu quero que nós pensemos uma coisa junto: Ele poderia, porque Ele é Deus. O Cristo carrega em si a natureza divina, 100% homem, 100% Deus. Mas Paulo está nos convidando a abandonar a vaidade, dando o exemplo do próprio Cristo, que poderia ter chamado a sua grandeza divina, mas nesse momento ele se humilhou, se fazendo homem. Então eu consigo compreender e quero te ajudar a fazer isso, que a essência do que Paulo está comunicando nesse exato momento é dizer a nós: abandone a vaidade de vocês e tomem a atitude de Cristo como exemplo, que poderia ter considerado o fato de ser Deus, mas ele não fez isso, ele se humilhou. Então, irmãos, nós precisamos compreender que a humildade, abandonar a vaidade, é um dos caminhos primários para nós abraçarmos tudo o que os irmãos que vieram anterior de mim veio nos servindo, falando sobre honra, falando de aspectos específicos de como nós abraçamos uma cultura de honra.
Mas é bem verdade que até mesmo escutando tudo que eles falaram, a mensagem do princípio de honra pode bater no nosso peito e cair no chão, se a nossa vaidade não for quebrada por esse exemplo sublime do Cristo, que poderia ter considerado, mas Ele fez diferente. O Cristo, aquele que em tudo quer honrar o Pai, Ele abriu mão, Ele achou que não deveria se apegar a esse aspecto que Ele poderia, e isso é um exemplo a nós. Então eu queria te encorajar, sabe, nessa hora, a entender como uma síntese de tudo que os irmãos que vieram antes de mim vieram abordando, e mais isso que eu estou somando, de que a cultura, o princípio de honra parte de uma dinâmica onde a narrativa bíblica, o plano de Deus é construído, e nós já entendemos que o pai honra o filho, e o filho honra o pai também em todos os momentos, até porque no fim dos tempos ele vai devolver tudo ao pai. Então eu queria que nós pegássemos esse entendimento e compreendêssemos que a vaidade que de fato, sabe, rodeia a nossa vida, ela pode ser um muro, uma barreira para nós não abraçarmos essa mensagem e de fato respondermos ao convite de Paulo também, de sermos cartas vivas, mensagens ambulantes. Então abraçarmos a mensagem do princípio de honra e respondermos honrando uns aos outros e assim honrando a Deus. Ou seja, Paulo está falando aqui nessa menção para considerarmos o interesse do próximo como o nosso próprio interesse. Gente, que nível de compreensão é essa? A não ser aquela que se esvazia de si mesmo, a não ser aquela que de fato coloca a vaidade lá embaixo. E aqui eu quero, sabe, dizer um aspecto que eu comentei agora há pouco, acerca de que um dos grandes impedimentos que nos impede de fluir em ser responsivos a essa mensagem, é o fato de nós não sabermos quem nós somos diante de Deus. Caio, qual a relação que isso tem a ver com tudo que você está falando? Eu consigo ver isso na figura do Cristo. Lembra que eu disse várias vezes aqui, após eu ter lido essa passagem de Filipenses 2, do 1 ao 7, de que o Cristo poderia ter considerado o fato dele ser igual a Deus, até porque ele carrega essa natureza. O autor de Hebreus vai falar que ele é o esplendor da glória do Pai. Gente, o Cristo carrega em si a divindade. Mas o que Paulo está nos ensinando é que, mesmo o Cristo não tendo nesse momento considerado o fato dele ser igual a Deus, ele está querendo nos ensinar que nós também não precisamos levar a nossa vaidade e o nosso orgulho alto. E qual a relação dessas duas coisas? O Cristo ter desconsiderado nesse momento, se tornando homem, ter desconsiderado o fato de ser igual a Deus, não reduziu quem ele era. De fato não deixou de ser quem ele era. Por quê? Porque o Cristo sabe da sua postura em Deus. O Cristo sabe de quem Ele é. Ele carrega em si as verdades, as afirmações absolutas e definitivas do Deus Pai Criador sobre Ele. É por isso que nos últimos dias Ele vai devolver tudo ao Pai. Ele não vai ter problema de falar: Pai, aqui está o fruto do penoso trabalho, que é a missão que você me vocacionou, porque isso não vai ferir quem Ele é. Eu queria que nós pensássemos sobre isso nessa hora. Nós precisamos compreender que prestar honra, valorizar alguém, e essa valorização sobre alguém ou sobre algum aspecto específico rende glória ao Pai, isso não deve nos ferir, partindo do princípio de que nós sabemos quem nós somos. Mas a verdade é que na maioria do nosso tempo de jornada, isso nos impede de honrar. Por quê? Porque existem vaidades no nosso interior. Existem ainda barreiras que nos faz ser orgulhosos. E é justamente isso que o apóstolo Paulo está nos convocando a nos comprometer.
Vaidade, considerando a nossa nova natureza em Cristo, não é um aspecto que de fato tem que nos absorver, tem que nos sucumbir. Isso é uma herança do primeiro Adão. Mas é bem verdade, como eu acabei de comentar aqui, que isso está muito presente na nossa jornada. E é justamente por essa razão em que nós não conseguimos caminhar numa cultura de honra, numa realidade onde o princípio de honra flui naturalmente, como esses exemplos que nós vemos aqui, onde o filho honra o pai e o pai honra o filho, porque nós queremos sempre nos defender. Se alguém pensar contra ou diferente de mim, mas eu preciso colocar a minha postura, porque senão a minha imagem ela é rebaixada, eu não consigo olhar o Cristo fazendo isso. Eu acredito que Deus está com sentimento sobre o corpo nesses dias. Falar sobre o princípio de honra é conseguir compreender a dinâmica com a qual a narrativa bíblica, como eu já falei várias vezes aqui, acontece, e entender que Deus, dentro de vários aspectos, Deus também está querendo derramar esse aspecto como uma dinâmica relacional do corpo de Cristo. Então nós precisamos entender que saber quem nós somos diante de Deus é um dos caminhos que irá nos fazer a honrar o próximo e assim render glória ao Criador, que é o dono desse próximo. Então, sendo um pouco mais prático aqui, existem carências no nosso homem interior, relacionado à nossa história, relacionado a muitas coisas que formam a nossa pessoalidade e que, sem nós percebermos, é como se fosse uma película que é criada no nosso homem interior, que nos impede de honrar, porque existem carências. Então logo, como é que eu posso honrar alguém, se eu na verdade preciso ser considerado honrado? Mas é sobre esse convite que o Cristo está nos inserindo, em considerar o próximo superior a nós, em fazer dos nossos interesses o interesse do próximo. Mas sempre vai existir demandas pessoais a qual nós vamos olhar para nós mesmos e talvez deixar o do próximo de lado, mas é sobre esse ponto. E esse aspecto específico de sempre olhar para nós, e esse ser um ponto de que nos impede de honrar uns aos outros. Esse é um ponto que de fato nós precisamos, derramar diante do Senhor nessa hora, porque isso sim fala das raízes do nosso interior, fala da nossa criação, fala de dinâmicas com a qual a nossa mentalidade foi formada, fala da nossa cosmovisão, fala da nossa compreensão do próprio Deus, fala de como nós vemos o Criador e automaticamente como nós vemos a sua criação, ou seja, como nós vemos o nosso irmão. Está vendo quantas coisas presentes no nosso dia a dia e numa realidade prática está inserida em barreiras que nos impedem de honrar? Então nós temos uma carência de sermos honrados, mas quando nós não somos, nós também não honramos ao próximo, porque nós desejamos e de primeiro momento precisamos ser honrados primeiro. Então eu não concordo com aquilo em específico, então eu não honro. Mas por quê? Mas porque existe um desdobramento assim, existe uma coisa específica: vaidade. Existe orgulho. E quando eu falo disso, meu coração se enche de temor, porque eu também luto com a mesma guerra. Não é sobre um aspecto em específico que nós estamos querendo embutir na nossa lista de benfeituras cristãs, mas é sobre uma natureza, e a natureza do Cristo aqui exposta por Paulo em Filipenses 2 é essa, de não considerar aspectos que no caso o Cristo poderia ter considerado. Mas nós precisamos abraçar essa mensagem, compreendendo que render honra, valorizar honra, prestar honra a alguém não vai nos diminuir. Nós precisamos nos achar em Deus, nós precisamos chamar as afirmações de Deus sobre nós, senão nós não vamos caminhar honrando uns aos outros, e consecutivamente nós não honraremos a Deus. Vamos pensar junto, qual dinâmica específica precisa
nos conduzir a considerar o interesse do próximo nosso próprio interesse. Qual é essa dinâmica? A dinâmica de que nós somos bem resolvidos em quem nós somos em Deus, ao ponto de que se nós honrarmos alguém e tomarmos o interesse dele para nós, isso não vai mexer com quem nós somos. Se alguém se mover de uma forma diferente com a qual eu estou acostumado a me mover, não tem problema, porque eu sei quem eu sou em Deus. Eu quero que nós pensemos juntos na dinâmica de movimentação do próprio Cristo a respeito disso. Gente, o nome Jesus é um dos nomes mais evidenciados nesse presente momento. Nós estamos aguardando o retorno de quem? O retorno de Jesus. Mas você pode dizer, Caio, mas é óbvio, o Filho sinaliza o Pai. Sim, mas é a figura do Filho que nós estamos aguardando. Por que eu estou comentando isso? Porque esse é um pressuposto de que o Filho poderia, querer com que a sua honra, com que a sua imagem fosse preservada. Mas não é isso que nós conseguimos ver dentro dessa característica do princípio de honra. Como o texto que nós acabamos de ler de 1 Coríntios 15, nos ensina que no fim de todas as coisas, o Cristo irá devolver tudo ao Pai. Por quê? Porque isso não muda quem Ele é. Porque isso não altera quem Ele é em Deus. Então eu queria convidar a você a meditar sobre esse aspecto. Nós escutamos muito sobre honra até aqui. Nós ouvimos muitas coisas especiais, muitas coisas profundas. Irmãos servindo a igreja, gastando as suas vidas, falando de coisas que nos afetam diretamente. E eu queria que nós finalizássemos essa série, meditando no aspecto de que se nós não soubermos, quem nós somos diante do Senhor, nós não vamos nos relacionar bem, mesmo com as informações maravilhosas que nós recebemos até aqui. Então existe, um aspecto específico da nossa identidade em Deus, e isso deve ser o fundamento da nossa vida nele. E isso irá desaguar vida em todas as outras coisas que nós nos relacionarmos. Então, se nós precisarmos honrar uns aos outros, nós vamos honrar. Por quê? Porque isso não mexe com quem eu sou. Porque isso não altera a minha natureza. Como o exemplo do Cristo, Ele vai devolver tudo no fim dos tempos. O nome dele é um dos nomes mais falados. Nós estamos aguardando Ele. Não tem problema. Ele vai devolver tudo. Mas é o Cristo, Jesus, o Messias. Mas é sobre honra. É sobre o cerne desse propósito que me envolve, que envolve você. Então eu queria finalizar essa mensagem, encorajando você a compreender que uma das formas mais práticas que nós vamos conseguir se relacionar com tudo que nós falamos até aqui é entendendo quem nós somos diante de Deus. E entender quem nós somos diante de Deus irá nos ajudar a nos relacionar bem, honrar uns aos outros e honrar a Deus nisso também. Então isso não vai ferir a nossa identidade, até porque não existe nenhum problema nisso. Mas a verdade é que nós precisamos vencer isso, como eu comentei agora há pouco. É uma guerra interna dentro de nós. Ter sempre o nosso espaço, queremos ter as nossas afirmações, queremos ter os nossos desígnios, nós queremos ter as nossas afirmações pessoais, e isso funciona sempre como barreira. Então eu queria finalizar, dando uma síntese do que o versículo 7 aqui de Filipenses tá trazendo a nós, de que o Cristo, o Filho, não considerou o ser igual a Deus algo que ele deveria levar em conta. E isso é alto, e isso é grande. Mas por que ele fez isso? Porque ele sabe que isso é parte da sua missão, devolver honra àquele que o enviou, e isso não muda quem ele é diante de Deus. Então eu queria convidar você a meditar sobre isso, queria encorajar mesmo, verdadeiramente você a meditar que
Você precisa saber de fato da sua identidade em Deus, das afirmações que Deus tem sobre você, das perspectivas que Deus tem e que pode ser diferente do que até mesmo você tem sobre você. É sobre isso. É sobre as afirmações de quem Deus tem sobre nós. Nós vamos nos relacionar bem com isso a partir deste lugar, a partir dessa verdade. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por essa hora, Senhor. Obrigado por tudo que você tem feito no nosso meio, por meio dessa série de princípio de honra. É bem verdade que todos os meus irmãos que passaram por aqui, servindo a igreja, nutrindo a igreja com alimento sólido, concernentes com a palavra, é bem verdade que tudo isso nutriu o nosso coração, é bem verdade que tudo isso afetou o nosso entendimento, e nós estamos querendo com que tudo que nós ouvimos, de fato, passe de muitas informações. Nós estamos interessados, Senhor, em nos apropriar de tudo que nós ouvimos. Então nos ajuda, Senhor, nos ajude, além de compreender que o princípio de honra flui do trono de Deus, porque toda a narrativa do reino de Deus é desenvolvida a partir do princípio de honra. Nos ajude, Senhor, a ser honrosos uns aos outros. Nos ajude a devolver honra a você, a partir da definição de que temos, de quem somos diante de Ti, Senhor. Eu sei que existem dinâmicas no nosso coração que nos impede de honrar, porque ainda estamos feridos, porque nós não recebemos honra a qual gostaríamos, porque nós não somos escutados como gostaríamos, porque nós não somos evidenciados como nós achamos que deveríamos. Mas, Senhor, nós precisamos ter em mente a definição absoluta que você tem sobre nós, para que nós possamos honrar naturalmente, ainda, Senhor, que o nosso nome não seja evidenciado. Deus, nessa hora, eu peço a você, sare, Senhor, sabe, todos os traumas no passado, que faz com que o nosso coração se relacione, Senhor, indignamente com honra ao próximo, sabe, o espírito de orfandade, o espírito de rejeição, sabe, o espírito, Senhor, de se sentir só. Pai da glória, você é aquele que tem verdade sobre nós, você é aquele que possui as afirmações absolutas ao nosso respeito, e ainda que honremos outros e automaticamente honremos você, isso não irá nos ferir. Deus nos ajuda. Nós estamos numa hora muito específica da história. Você está orquestrando algo sobre a igreja. Você está liberando o espírito de unidade na igreja. Você está querendo com que o teu corpo caminhe como o evangelho paulino nos ensina, considerando o próximo superior a nós mesmos. E eu sei que nós não vamos conseguir se nós ainda quisermos proteger verdades que na verdade são mentiras sobre nós. Então, no nome de Jesus, cante as afirmações absolutas de quem nós somos. Nós precisamos, assim como Cristo, Senhor, saber quem nós somos em você, para não ter problema em honrar o próximo, para não ter problema em honrar a você mesmo. Pai da glória, recaia com as verdades de quem nós somos em você. Você nos elegeu antes da fundação do mundo. Você já sonhava com a sua criação e conosco. Então fale a cada um que escute essa mensagem agora acerca das definições que você tem sobre cada um, que são absolutas, que não muda diante de um sentimento de ser aceito ou rejeitado. Cante as suas verdades sobre nós. Nos ensine a honrar no lugar seguro, no lugar onde nós temos certeza da nossa identidade em você. É a minha oração nessa hora, Senhor, no nome de Jesus. Amém.